A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do Simply Pentecostal, do nosso maravilhoso e amado devocional, onde nós podemos estar aqui juntos para ler a palavra de Deus, meditar na sua palavra, que é pão para as nossas almas, é luz para o nosso caminho. Amém? Meus queridos, nesta quarta-feira estamos aqui e gostaria de que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias e vamos dar continuidade, não é? No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, e nós estaremos lendo do versículo 47 até o versículo 53. Ontem nós falamos sobre Jesus no Getsemane, não é? Quando ele estava ali orando e a necessidade de nós orarmos, e hoje nós estaremos falando sobre a prisão e traição de Jesus por Judas. O que fazer quando a traição bate à nossa porta? É algo muito sensitivo, muito difícil, mas nós vamos ver o exemplo do nosso Jesus. Amém? Portanto, versículo 47 nos diz: E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos esta passagem e vemos como Jesus ele tem o controle da situação, sabendo e conhecendo que todas as coisas estavam fechando para a sua crucificação, e ao ver tudo isso, você pode imaginar, e eu quero que você possa imaginar comigo, não é? O que está acontecendo naquele jardim. Era de noite, escuro. Chega, não é? Jesus com seus discípulos para orar, e agora vem Judas, um dos seus discípulos, e ali está com uma multidão de pessoas, de soldados, de anciãos, de pessoas do sacerdócio, e vem com tochas de fogo e com porretes e com tudo aquilo armado para virem prender a Jesus. A primeira coisa que acontece, como nós vimos, é que Pedro, segundo Mateus capítulo 26 e 52, não é? E João também 18, 10 a 11, que Pedro é aquele que corta, não é? Em um desespero. Ele toma uma decisão por si, não dirigida pelo Espírito Santo, mas dirigida por ele mesmo, naquele auge do calor, porque era assim que Pedro ele era. Toma a espada que ele carregava, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, e algo me impacta, que em todo aquele meio, aqueles inimigos de Jesus vindo para o prender, e Jesus ele toma um segundo, ou alguns segundos, para poder fazer um milagre naquele lugar. Enquanto seus inimigos estavam ali para poder o prender, para o poder deter, para poder o matar, Jesus ele tem o cuidado não somente dos seus discípulos de os proteger, dizendo baixa, deixai-os, mas Jesus ele toma aquela orelha daquele homem e coloca novamente o curando. Você pode imaginar o coração de Malco ao acontecer aquilo? Entretanto, como Jesus disse nos últimos versículos, aquela era a hora, aquele era o momento, aquele era o poder das trevas e estava se apoderando para poder fazer e tentar destruir, matar Jesus. Entretanto, o inimigo não sabia do que haveria de acontecer depois do terceiro dia de Jesus estar ali morto. Aleluia.
Mas outra coisa e outra lição me deixa muito tocada, e é a lição sobre a traição. Talvez você, eu, já sofremos em algum nível alguma traição na nossa vida. Nós vemos que isto parece até ser uma coisa normal no mundo. Entretanto, não pode ser naqueles que se dizem servos de Deus, filhos de Deus. Entretanto, nós vivemos em um mundo corrompido. Nós vivemos com pessoas e ao redor de pessoas que, apesar de até serem crentes, salvas, mas não são perfeitas e podem cair no laço do diabo, como caiu Judas. Eu quero dizer para você que Judas não havia sido consagrado, nem havia sido determinado para ele, que tinha que ser ele que haveria de trair a Jesus. Não, a Bíblia não diz isso. Haveria de haver um. Qualquer um dos 12 poderia ter caído, poderia cair na armadilha do diabo para poder trair a Jesus. Entretanto, nós vamos ver que foi Judas que o fez. E quando nós vamos ver isso, meus queridos e amados irmãos, traição é quebra de fidelidade, de algo prometido. E nós vamos ver isso muitas vezes entre famílias, em casamentos, no trabalho, até mesmo, não é, em amizades. Até mesmo na igreja, no ministério, nós vamos ver pessoas traindo-se uma às outras. Mas Jesus, a traição que Jesus ele sofreu foi muito além do que aquilo que nós podemos passar em nossas vidas durante o percurso das nossas vidas aqui na terra. Nós vamos entender que, além da emoção, além da sua alma estar envolvida, estar sendo atacada, a traição que Jesus ele sofreu era espiritual também, porque ali ele conhecia e ele sabia o plano de Deus, o projeto de Deus para vir salvar o homem, aleluia. E, entretanto, nós vamos ver ele sofrendo esta grande traição. Nós vamos ver em tudo isso, em pessoas como foi Oséias, que foi traído pela sua esposa. Nós vamos ver Davi, que foi traído pelos seus próprios filhos para tomar o seu lugar. Nós vamos ver José sendo traído pelos seus irmãos. E, entretanto, estes homens e mulheres de Deus que passaram, talvez, algumas desses momentos, um segredo nós vamos ver na vitória deles. O primeiro é que eles foram buscar refúgio em Deus, aleluia, em sua palavra, na oração. Eu não sei se você, alguém da sua família, alguém que é seu amigo, passou ou está passando por uma traição. Mas eu quero dizer para você que a resposta da pessoa passar, sobreviver sobre este problema, superar este problema, não é pensamento positivo, não é você retaliar, não é você chegar lá e se vingar, não é você contaminar outros em favor da sua própria causa. O segredo é ir aos pés do Senhor, é você voltar-se à oração e à sua palavra, é você perdoar, porque foi isso que Jesus ele fez. Quando nós vemos Judas chegando naquele jardim e deu um beijo em Jesus, qual foi a palavra de Jesus? Ele poderia muito bem simplesmente, olha, você está condenado agora, cai morto neste momento. Mas não foi isso que Jesus ele disse. Ele disse, amigo, a que vieste? Aleluia. Eu creio que não existe amigo maior e melhor do que esse Jesus que nós pregamos, que suportou todas as afrontas para poder nos dar vitória. E eu quero dizer para você, meu querido e amado irmão e irmã, o preço da traição que Jesus ele pagou, ele não precisava ser pago. Ele não precisaria ter sofrido tudo isso. Deus poderia simplesmente, quando o homem Adão traiu a confiança de Deus, desobedecendo a ele,
e comendo do fruto que ele havia dito para ele não comer. Deus poderia ter simplesmente fechado o livro da humanidade, fechado o projeto da humanidade e disse: não vamos mais adiante. Eu sou Deus, eu não preciso do homem. Aleluia. Mas Deus pensou em Adão. Deus pensou em toda a humanidade. Deus pensou em todos aqueles que um dia estariam com ele no céu para sempre, rendendo graças e glória a ele pela salvação. Tempos passaram-se e nós vamos ver que Noé poderia, através dele, encerrado também esta história de humanidade, essa história de criação, essa história de salvação do homem e simplesmente ter permitido todo mundo morrer no dilúvio. E estaria acabado o problema do mundo. Entretanto, aleluia, Deus, ele pensou no homem. Deus, ele viu a Noé. Deus, ele viu a sua família. Deus, ele viu aquele justo. Ele disse: eu não posso. Deus fez o mesmo pacto com Israel e Israel traiu ao Senhor, aleluia. Enquanto muitos estavam ali dizendo: olha, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus sabia de que horas mais tarde, dias mais tarde, aquela mesma multidão estaria ali dizendo: crucifica-o. A traição bateu à porta do nosso mestre. Foi difícil? Sim. Porque Jesus não estava ali como Deus, sem sentir nada, nem se preocupando com nada. Jesus estava ali como homem, sofrendo a traição como homem, sofrendo a traição, os injúrias e tudo que ele passou como homem, como filho do homem, aleluia. Para quê, meus queridos? Para que um dia eu e você pudesse ter esta graça também de entrar pela porta estreita e dizer: Senhor, obrigado. Portanto, que Deus possa abençoar a sua vida neste dia. Eu espero que nunca jamais você possa ser vítima de qualquer traição humana. Entretanto, eu quero que você olhe para o exemplo do nosso Jesus, que deixou toda a sua glória, se fez homem por amor de nós. E quando nós estivermos passando por este vale, que nós possamos olhar para ele e dizer: Senhor, assim como tu perdoaste o homem, assim como tu me perdoaste, eu também perdoo ao meu irmão. Assim que Deus possa nos abençoar poderosamente, meus queridos e amados irmãos, e que nós possamos ter este exemplo do nosso amado Jesus sempre muito perto de nós, para que nós em tudo tenhamos vitória. Que o Senhor Jesus possa abençoar o teu dia para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.